Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane, estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você já esteja nos acompanhando, esteja assistindo todas as aulas do nosso canal, porque tem muita coisa boa aí para você aprender e conhecer um pouco mais sobre a nossa língua. Bom, nós vamos falar sobre variações linguísticas, né? Que também pode ser chamado de variedades linguísticas. Você já ouviu falar sobre esse conteúdo? Então dá uma olhadinha no nosso primeiro desafio aí. Para começar, quero que vocês pensem, a gente fala do mesmo jeito com os amigos, com a família e na apresentação de um trabalho? A língua, a maneira como nós usamos a língua é sempre igual? Sempre da mesma forma? Não, né? Nós sabemos que em determinadas situações nós precisamos adaptar a nossa maneira de falar, as expressões ao nosso público, à pessoa que está nos ouvindo. Então é sobre isso que a gente vai falar, variações linguísticas. Então dá uma olhadinha aí na tela. Variedades linguísticas ou variações linguísticas. Essas diferentes formas de falar são chamadas de variedades linguísticas ou variações linguísticas. É a ideia de que não existe uma única língua portuguesa correta. Esse correta está entre aspas, vocês viram? Mas várias versões que são usadas em contextos diferentes. Bom, é claro que nós temos a gramática da língua portuguesa, as regras da língua portuguesa, que nós aprendemos para usar em situações mais formais. Então, se eu vou apresentar um trabalho, se eu vou falar diante de um público, se eu vou me apresentar diante da igreja, fazer uma leitura na igreja, eu preciso utilizar a língua portuguesa seguindo as regras e as normas gramaticais. Então, essa língua, essa variação, nós chamamos de norma culta, formal, e nós sabemos que nessas situações ela é necessária. Porém, no dia a dia, nós podemos usar outras variações da língua dependendo de quem ou com quem nós estamos conversando. Então, se eu estou num grupo de amigos, se eu estou numa festa, eu vou usar ali algumas gírias, algumas expressões regionais, populares, ou até mesmo abreviações, não vou me preocupar com as normas gramaticais. Isso nós chamamos de linguagem coloquial, informal, que é essa que nós usamos aí nessas situações informais, né? E nós vamos ver que existem algumas outras variações. Então, olha só, nós temos a variação regional ou variedade regional, que são aquelas expressões características de determinadas regiões. Por exemplo, pão de queijo, né? Versus biscoito de queijo ou biscoito de polvilho. São expressões que vão variar de acordo com a região. Aipim versus macaxeira. Então, aipim é uma expressão usada muito em São Paulo, macaxeira no Nordeste. E aqui em Goiás, por exemplo, nós falamos mandioca. Nós estamos nos referindo à mesma coisa, mas com palavras diferentes por causa das expressões regionais. O tu versus o você, não é? E nós temos outras variações regionais, como por exemplo, o oxente, guria, trem, uai, sou, que são expressões que nós usamos no dia a dia, dependendo da região, não é? Então, quando eu fui fazer uma viagem para o Pará, uma menina falou assim para mim, me passa o Benjamin, e eu fiquei sem entender, porque Benjamin para mim é uma pessoa, né? E aí eu falei, mas que Benjamin? Ela falou assim, o Benjamin aí do seu lado. Você sabe o que era o Benjamin? Era um T, né? Um T desses que a gente usa para colocar na tomada. Aqui a gente não chama desse nome. E lá eles só conhecem o T por Benjamin. Não sei porquê, mas é uma expressão regional. Então essas diferenças que existem na língua portuguesa, dependendo da região, né? Que às vezes a gente vai para uma outra região, você não entende direito o que eles estão falando, são variações regionais. Não significa que esteja errado, porque é uma expressão característica de cada região. Tá vendo? E é normal, acontece, porque o Brasil é um país muito grande, né? E a língua portuguesa foi se adaptando e mudando de acordo com a região. Vamos ver um outro tipo de variação, variação social. São aquelas gírias de grupos específicos, né? Por exemplo, de jovens, de gamers, de atletas. Por exemplo, fala, Manu, essa prova foi osso. Foi osso é uma gíria, né? Quer dizer que foi difícil. Muito usada, né? Hoje em dia o pessoal usa assim, foi de arrasta para cima, que é uma gíria muito comum entre os jovens. As pessoas mais velhas nem conhecem essa expressão,
que é foi de arrasta para cima? Quer dizer, se perdeu, morreu, né? Desapareceu. Então, é uma gíria dos grupos mais jovens. Antigamente a gente usava uma expressão que falava assim, chuchuzinho. Chuchuzinho era aquela pessoa que a gente gostava, né? Hoje em dia, se falar isso, os jovens riem da gente. Eu falei isso na sala de aula, os meninos, professor, o que é chuchuzinho? Então, essas gírias, essas expressões dependem muito do grupo social, às vezes da idade. O pessoal dos videogames aí usa muita gíria, muita abreviação, que quem não joga talvez não conheça. Então, nós chamamos de variações sociais, depende do grupo social que você está inserido. E a outra variação, situacional, que é aquela que a professora explicou no início da aula. Essa variação é aquela que depende do seu público. Se é uma linguagem mais informal, porque você está conversando com seus amigos, com a sua família, né? E aí a gente chama de linguagem coloquial ou informal. Ou se é uma linguagem mais formal. Você, por exemplo, precisa apresentar um trabalho diante da turma. Você não vai ficar falando, véi, mano, valeu, né? Você vai evitar essas expressões porque ele é uma situação formal. Ou se você está diante de um juiz, por exemplo, lá no fórum, você também vai ter que usar uma linguagem mais formal. Então, isso vai depender muito do que, né? Olha lá, variedade situacional da situação em que você está vivendo e do público com quem você está falando. Vamos ver aí. Dentre essas variedades, nós temos a norma padrão, né? Que é aquela que nós usamos nas situações formais da língua, né? Em situações, como eu disse, no juiz, apresentando um trabalho, escrevendo um texto. Nós chamamos de norma padrão ou língua culta. É muito importante entender, a norma padrão não é a língua portuguesa. Ela é uma variedade muito importante para a comunicação em certos ambientes, mas ela não é a única forma válida de se comunicar. O problema começa quando as pessoas acham que só a norma padrão é a correta e tratam as outras variedades como erradas, feias, inferiores. Isso se chama preconceito linguístico. Então, por exemplo, nós vemos muito nas tirinhas da Turma da Mônica, né? A maneira como o Chico Bento fala. Ele usa uma variedade regional da cultura rural, né? Das pessoas que vivem no sertão, na zona rural. Muita gente acha que expressões, por exemplo, como ele usa lá, são erradas, né? E criticam. Então, veja bem, a gente não critica o outro pela maneira dele falar, porque isso é chamado de preconceito linguístico. Normalmente, em situações formais, a gente precisa adequar a nossa maneira de falar para evitar gírias, abreviações, porque nessas situações é exigido sim o uso da norma culta, da norma padrão, com a gramática correta, com a escrita correta das palavras, com a pronúncia correta, mas não é em todas as situações que ela é exigida. Então, não é pensar que só existe a norma culta e quem fala diferente está errado. Não é assim, porque aí a gente já está fazendo um preconceito linguístico, tá bom? Então, em síntese, variedades linguísticas são diferentes maneiras de falar, influenciadas pela região, pelo seu grupo social, pela situação em que você se encontra, né? Então, vai mudar. A norma padrão é uma variedade específica que é usada em contextos formais. Preconceito linguístico é a discriminação contra quem não usa a norma padrão. É algo que nós devemos combater. Pensem na roupa. Vocês usam uniforme na escola, roupa de banho na praia e pijama em casa. Todas são roupas. Cada uma é adequada para um momento. Ninguém é melhor que o outro por causa da roupa que está usando. Com a língua é a mesma coisa. Tá vendo? Então, nessa aula, nós aprendemos o que são variações linguísticas. Como é que a língua muda de acordo com a situação, com a região, não é? Com o grupo que a gente está frequentando. E descobrimos também que existe a norma culta e a norma coloquial, né? E a forma coloquial de falar. E que nenhuma é errada, mas depende da situação que você usa cada uma delas. E também vimos que o preconceito linguístico é a gente tratar diferente ou ter preconceito com quem fala ou quem usa determinadas expressões. Então, eu vou ficando por aqui. Tem mais aulas sobre isso e atividades para a gente responder. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!